Oi, gente, vamos lá começar aqui mais uma produçãozinha. Desculpa a bagunça, como vocês sabem, eu estou de mudança, mas aqui nós vamos lá. Tem uns batidinhos e tudo, mas é por conta da mudança também. Tô fazendo as reformas e tudo, tá? Em outro espaço. Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre a patologia. Nós vamos começar primeiro sobre adaptações celulares, certo? Adaptação, dano e morte da célula. Como é que vai acontecer tudo aí? Já vai curtindo, já vai compartilhando, já vai comentando se vocês gostarem, se vocês não gostarem, se acha melhor outras didáticas, tá? Vamos lá. Bom, gente, eu trouxe aqui esse resumo, tá, que eu fiz, e também trouxe essas anotações, e aí eu vou deixar cada uma delas pra vocês, tá? Vamos lá. Primeiramente, quando falamos sobre adaptações celulares, a gente fala o que é adaptação. Adaptação é alguma alteração, né? Que ela vai ser em número, em tamanho, fenótipo, atividade metabólica ou outras funções, né? Funções da célula, que são aí respostas em questão das alterações ou estímulos do meio, do ambiente. O que acontece? A célula pode envelhecer, alguma resposta a algum agente químico, alguma coisa que vai acontecer aí essa célula e ela vai ter essa alteração, né? Essa adaptação, certo? Nós temos dois tipos aqui de adaptação, que ela pode ser fisiológica ou patológica. Quando nós temos a alteração fisiológica, ela vai ser uma resposta celular a um estímulo normal, fisiológico, aquele que é fisiológico do nosso corpo, certo? E já a patológica vai ser uma resposta a algum estresse, alguma coisa que veio de fora, é patológica, entendeu? Vai ser uma lesão, alguma questão que vai permitir com que essa célula ela se moldule, ela molde, certo? Nós temos aí os tipos de adaptações celulares. Nós temos primeiro, vamos falar sobre a hiperplasia, certo? Bem, quando nós falamos sobre a hiperplasia, o que é a hiperplasia? Ela vai ser esse aumento dos fatores de crescimento no ambiente, né? Assim, resumidamente, ele é o aumento no número de células, certo? O que é a hiperplasia? É o aumento no número de células. Aumento no número de células. Mas por que essa célula ela aumenta? Porque o estímulo que vai ser feito, essa lesão, essa adaptação, enfim, vai ser feito na síntese do DNA, entendeu? Que ocasiona a mitose, que faz com que ocorra o aumento no número da célula. E isso faz com que aumente o número do tecido e do órgão, certo? Depois nós temos a hipertrofia. Quando nós falamos sobre a hipertrofia, resumidamente, ela vai ser o aumento do tamanho celular. Aumento do tamanho celular. Certo? Aí a diferença de uma para outra. Uma é o aumento do número de células e a outra vai ser o aumento do tamanho. Então, a hipertrofia é o aumento do tamanho. Por quê? Entendeu? Por que acontece? O estímulo dessa daqui, ela vai ser na transcrição e tradução de RNA, que é a síntese proteica, que faz com que tenha, então, o aumento dos componentes. Então, vai ser o aumento de tamanho, o que vai ocasionar o aumento do tecido e do órgão também, tá? Só que dessa forma, que é aumento de tamanho e não no número de células. Após, nós temos a hipotrofia ou atrofia. Nesse caso, a hipotrofia, ela vai ser a redução do tamanho, certo? Redução do tamanho celular. Por quê? Nesse caso aqui, o estímulo é na ativação da proteálise, né? Que é a degradação, que faz a degradação de proteínas. E isso vai ocasionar a diminuição dos componentes que vão fazer aí parte da célula. Então, vai ser a redução do tamanho celular, que faz com que ocorra, então, a redução do tecido e dos órgãos, certo? E aí, inicialmente, o estado é chamado de hipotrofia, certo? E aí depois, quando é avançado, vai ser a atrofia. E essa atrofia, que no caso aqui falam, né, hipotrofia ou atrofia, mas no caso a hipotrofia, desculpa, eu escrevi errado aqui, tá? É hipotrofia. A hipotrofia, ela vai ser o estado inicial.
E a atrofia vai ser um estado avançado. E já a atrofia, ela pode sim causar a morte celular, certo? E aí nós temos a metaplasia. A metaplasia, ela é o mais patológico dos outros, tá? Mas ela também existe a sua ação fisiológica, tudo bem? Então, assim, de forma resumida, a metaplasia, ela vai ser uma célula sendo substituída por outra. Só que aí existem várias formas dessa célula ser substituída, certo? Nesse caso, as células de substituição, vão ser, tipo assim, mais sensíveis àquele estresse, entendeu? Digamos, eu tenho uma febre, só um exemplo, tá? Eu tenho uma febre, e aí a minha célula não tá aguentando aquele calor, entendeu? Não tá aguentando o calor e tudo mais. O que vai acontecer? Vem outra célula, substitui a que era sensível ao calor e ela vai ser mais forte ao calor, entendeu? Isso aí é uma ação fisiológica, só que, tipo, existe a metaplasia no caso dela ser patológica em questão de que, tipo assim, a célula ela vai ser mais resistente, entendeu? Então, se ela é mais resistente, ela pode ser, assim, resistente, tipo assim, uma coisa mais resistente a alguma doença. Não sei se vocês entenderam, mas é nesse raciocínio, tá? E aí, quando as células elas são agredidas, como é que elas vão responder? Elas respondem de 3 formas, tá? Eu até já falei, que é com a ativação das vias de sobrevivência, que vão ser as adaptações, com o dano, no caso, mecanismos biomecânicos, ou então com necrose ou apoptose, que é a morte celular, certo? Existem 2 tipos de dano, vão ser o dano reversível, já diz o nome, ele é reversível, certo? Que no caso são em formas leves, questões leves de lesão, alterações morfológicas, de tudo. E o dano irreversível, que a célula é tão lesionada que ela não vai ter mais como se recuperar, ela vai ter que morrer, certo? Ela vai sofrer apoptose e vai morrer. E para finalizar, quais são as causas dessa lesão? Quem é que faz? Quais são os estímulos, certo? A maioria deles são agentes físicos como temperatura, radiação, agentes químicos, gases, radicais livres, agentes infecciosos como bactérias, fungos, reações imunológicas como alergias, doenças autoimunes. Nós também temos fatores genéticos, certo? Temos também desequilíbrios nutricionais, envelhecimento, fatores ambientais, privação de oxigênio e isquemia. E é isto. Vou só deixar aqui para vocês. Você acha que o resuminho vocês deram para ver? Vou pausar aqui um pouco para vocês verem esse aqui que eu fiz. Só não esqueçam de colocar ali a hipo, tá? Eu coloquei hiper. E foi só.